nobres casais, sob a proteção dos guardiões. Olá, nobres casais, eu sou a Cris Soares e hoje eu estou muito bem acompanhada. Doutora Isabel, psicóloga do primeiro casal de Mensagem Porta-Bandeira da Unidos de Padre Miguel, Jéssica e Vinícius. Muito obrigada por vocês terem aceitado e pela disponibilidade de conversar com a gente. Nós que agradecemos. Hoje a gente quer conversar um pouco sobre esse suporte psicológico que o primeiro casal da Unidos de Padre Miguel tem já há um tempinho. Doutora, fala um pouquinho pra gente como é que começou esse projeto. Então, esse projeto ele começa em 2018, no atendimento que eu fiz a um outro mestre-sala, né, que estava com uma questão psicológica, através de amigos, né, que observaram essa dificuldade psicológica que ele estava, e aí me acionaram, me pediram, né, a gentileza de atender, né, esse mestre-sala. E assim começou o meu atendimento a um rapaz, né? E aí, a partir dali, na verdade, ele estava muito preocupado porque ele precisava apresentar e como fazer, né? Estando psicologicamente afetado, né? E aí, os atendimentos, eles aconteceram, né? Eu ofertei o tratamento, né? Eu fui procurada, né? Pelos meus amigos, que foi a Marilza e o Bruno, né? Bruno Alves e a Marilza. E eles me pediram se eu podia atendê-lo e tal, tudo bem. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e participar de alguns ensaios como psicóloga desse paciente, né? E fui tendo algumas afinidades e ficando lá, obviamente gostando dos ensaios, né, e tal, né? E comecei a perceber que a minha presença nos ensaios e a terapia em sete analítico começaram a fazer uma ligação muito bacana e uma fala dele me trouxe um despertar quando ele, por conta da síndrome do pânico, né, e outras questões, ele falou que todas as vezes que ele estava no ensaio, ele me via lá e ele ficava muito feliz, né? Até porque ele ficava um pouco mais seguro, sim, sabendo que ele estava em atendimento, tratamento. Claro que eu não estava lá para estar tratando dele, eu estava lá para dar aquele apoio emocional, sim, né? Porque muitas vezes você não precisa falar, só você olhar, né? Só um toque, né? Só o apoio de estar ali, né? E aí a coisa aconteceu. E aí, assim aconteceu o carnaval, né? E a partir daí, o Bruno, né, me chamou e aí a gente começou a pensar sobre a história do projeto. Né? Vamos fazer um projeto? Foi até na sala da minha casa, né? Vamos fazer um projeto? O que você acha? Aí eu tô dentro, vamos pensar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. E aí ele chamou os meninos, né, o casal, com o Emerson e a Joana também, né? Sim. E na época fizemos uma reunião aqui no consultório, por nossa conta, né? Por nosso desejo pessoal, né? Porque eles estão nesse projeto por desejo pessoal, né? Ninguém é convocado, ninguém é obrigado e ninguém faz por nenhum valor financeiro, muito menos eu, né? E aí eu comecei a entender que eu poderia ajudá-los, né? Na época começamos a planejar, né? E através das conversas aqui, né? A gente começou a montar isso, né? Numa pesquisação mesmo, no projeto ali de cara a cara, né? Não tinha nada no papel, mas tinha um sentimento e, obviamente, a minha experiência como psicóloga e justamente por conta desse outro mestre-sala, né? Que aqui que assim, me deu um retorno muito bom, né? E ficou muito bem, né? Graças a Deus. Até hoje é um grande amigo, inclusive. E começamos a fazer esses encontros, né? Fazemos de 15 em 15, sempre no sete analítico, mas eu também comecei a achar que eu precisava estar indo aos ensaios de rua, porque eu também queria me sentir presente, fazer-me presente, e queria que eles se sentissem, né,
bem com a minha presença e ao mesmo tempo eu observar, porque a observação é a mola mestra da psicologia, né? Sim. Né? E essa observação flutuante, aquela coisa de que a gente vê, não é bem aquilo que a gente está vendo, mas é aquilo que a gente precisa ver, Sim. essas coisas, né? E assim foi, e depois a gente eu comecei os ensaios da quadra, e aí eu combinei com eles que faria também um particular, né? Uma terapia particular, porque antes deles ser o mestre-sala, porta-bandeira, né? Eles são pessoas, né? Um homem, uma mulher, né? Antes ele era solteiro e agora já é casado, antes ela não era mãe, agora é mãe. Então, quer dizer, é uma mudança na vida, né? Na vida. E isso influencia diretamente na dança. Exatamente, né? A leveza, o bailado, toda a questão emocional tem que estar ali, né? E aí, toda vez que eu estava nesses ensaios, eu sempre conversava com o Bruno, e aí mais ou menos eu trocava uma palhinha com ele, em relação a, mais ou menos no sentido de não perder a ética, obviamente, porque existe um tratamento psicológico e existe a ética, o sigilo, né, que é a base do tratamento psicológico. E aí a gente começou a fazer, eles vinham aqui, né, vinham de longe, né, eles moram longe e tal, mas a gente fazia de 15 em 15, né, para não ter essa coisa. E a coisa foi fluindo. E um ano antes da pandemia, né, no caso, que foi 2019. Um ano antes da pandemia, 18. A pandemia começou em 19. Começou em 20. Então foi no carnaval, Depois do carnaval de 20, antes da pandemia, né? Sim. No carnaval da pandemia, né, no caso. Sim. E aí eu resolvi desfilar com eles, né? Porque quando eu atendi o outro mestre-sala, eu não desfilei, eu não passei. Foi só na pré-temporada. Não deu continuidade ao trabalho com eles. Não dei continuidade. Mas com o nosso projeto, conversando, foi até uma sugestão do próprio Bruno, né? Que eu super fiquei assim, sem saber o que fazer. Que inclusive era um desejo muito grande de desfilar, né? Eu gosto muito de carnaval, apesar de não ser um sambista, mas eu amo o samba, eu amo esse clima, né? E trabalhar com eles é um aprendizado, né? Porque a gente sabe que tem os bastidores, a gente sabe toda uma questão para chegar até aquele dia. Sim. Né? Até aquele momento. E eu entendi que tudo que nós tivéssemos no nosso particular, né? Na nossa terapia particular, aquilo ia ser influenciado diretamente naquele dia, naquele momento, né? Assim, falamos de tudo, né? Da vida pessoal, da vida profissional, né? Da vida enquanto casal de mestre-sala porta-bandeira, que precisa ter uma sintonia, né? Precisa ter uma cumplicidade, precisa ter no mínimo uma energia positiva, né? Porque nós somos feitos de energias, né? E aí, quando isso não tem uma fluidez, o tratamento psicológico também acaba sendo muito sobrecarregado, né? Porque o psicológico vai, de certa forma, desgastando, né? Então, com certeza, né, isso é ciência, né, o que eu estou falando, né? Não é um achismo, não é porque eu estou lá e estou vendo. Mas é uma pesquisa mesmo de entender que todas as vezes que eles vestem o personagem, né? Porque o mestre porta-bandeira, eu sempre falo isso para eles, é um personagem, né? E é um personagem que você veste porque você deseja estar dentro daquele personagem. Mas aquele personagem tem a alma do Vinícius, que tem a alma da Jéssica, e é essa alma que precisa ser tratada, né? No sentido mental, psicológico, né? Verdade? Perfeito. Mais ou menos por aí. E para vocês, como é que foi essa experiência? A importância, vocês sentiram essa diferença entre desfilar antes, sem esse tratamento psicológico, sem esse acompanhamento psicológico, e agora? Sim. Boa noite, novos casais. É um prazer estar aqui com vocês, nessa pauta maravilhosa. Então, assim, existe a diferença muito grande realmente, porque como a doutora mesmo falou, né? Nós somos artistas do carnaval, né? Sim. E assim, fazer esse tratamento na mente, na alma, é importante porque, por exemplo, antes o processo, né,
de até chegar nessa etapa final, que é o desfile, você às vezes, para entender a atmosfera que está ao seu redor, o que acontece, às vezes é meio difícil. Né? Às vezes você fica ofegante, às vezes você vai com medo mesmo. Né? Então, os artistas vão se identificar com o que eu estou falando. Mas quando você já tem um acompanhamento, né? Você tem essa estrutura, a doutora Isabel, poxa, muito solícita, nos fez entender que sentimento é esse e como lidar com ele. Né? Então, hoje, quando não só no desfile, porque o desfile é o evento principal, né? Mas tem os que antecedem, escola com vida, feijoadas, ensaio noturno, ensaio técnico, né? Samba à noite. Então, até esses eventos mesmo de quadra, há uma energia muito grande. Então, hoje, quando a gente vai para esse local, a gente tem até como se fosse um trabalho de casa. Antes de dançar, a doutora passa pra gente, fechar os olhos, se concentrar na respiração. Isso te alivia, te acalma. Né? Então, é muito importante. Quanto mais no desfile, né? Que tem aquele mundaréu de pessoas, é o jurado te encarando, é televisão, é mídia, enfim. Então, foi muito importante, sim. E pra você, Jéssica? Boa noite, gente. Bom, para mim foi muito importante porque depois do que eu vivi, que vocês todos sabem, né, da minha história no carnaval, eu bem antes eu já tinha sofrido algumas coisas pela perda da minha avó. Eu fiquei com síndrome do pânico e tal. E aí a psicologia me ajudou. Então eu já sabia como era essa atmosfera e tal. Então eu me tratei antes, aí quando veio a proposta, eu falei assim, não, vou Na hora! Eu sei o quanto isso é bom pra nós, entendeu? E as responsabilidades que nós temos de defender a nota para a escola, 2 pessoas só. Você sabe, né? Eu sei. Então, a doutora Isabel é maravilhosa, ela fala com a gente fica mais tranquilo. Entra tranquilo, a emoção também, porque nós amamos carnaval. Sim. Então quando a gente pisa na avenida, vem a emoção. Não tem como não vir. É incontrolável. É impossível não vir. Porque nós amamos o que a gente faz. Então a doutora Isabel ajuda a gente também a controlar essa emoção. Porque a emoção é muito grande de pisar naquele palco, ainda mais esse ano que a gente ficou um tempo sem pisar lá. Sim. E pisar novamente. Tava todo mundo emocionado nesse carnaval. Muita emoção, Sim, foi sim. muita emoção. E ela estava lá do nosso lado. Ajudou muito a gente. É importante falar isso, né? Sim, Quando a gente vê a doutora sim. do nosso lado, nossa, né? Eu não sei o que Traz é. uma segurança. É sobrenatural, traz uma segurança, né? Ela, a nossa coreógrafa, nosso personal, que é o Bruno Sim, Germano. sim. Quando tá os 3 assim perto da gente, a gente fica, ufa. Doutora, Deu tudo Bruno certo. Germano, nossa família, seu esposo, minha Já deu esposa. Praticamente uma rede de apoio, né? Sim, Que sim. é fundamental para o É casal. porque eles acompanham todo o processo, desde o início, os Sim. 3. Fora a nossa família, como ele É. falou, porque o nosso apoio, geralmente a gente coloca a nossa família, Sim. que a gente ama, quer estar perto. Sim. Então, E sofre com a gente, né? Então eles 3 que tá ali com a gente o ano inteiro, mais a nossa família, nossa, mas se protege a gente assim, ó. Abraça a E gente. passa a ser, na verdade, isso que eles estão falando é bem pertinente, porque assim, cada um tem a sua responsabilidade com eles, né? A família entende, por conhecer muito, Sim. entende o sorriso de canto de boca, entende um olhar mais, né? A família entende isso, né? O coreógrafo, eu não sou coreógrafa, mas eu acredito que por tanto tempo está ali, né? Já sabe que tá ofegante, o tempo inteiro eu vi ela falando, né? A verdade. coreógrafa falando, respira menos, respira. Então, assim, é uma Elizabeth respiração, Bejani. Seu Hélio Bejani. Isso. O Bruno. Preparador Também físico. pegando água e tal, todos Cada um preocupados. separa a sua caixinha e Isso. cuida da sua Isso. caixinha. E sabemos que, assim, que estamos ali por um objetivo. Não Sim. é pelo o meu trabalho aparecer, não é pelo trabalho deles aparecer, é para que eles apareçam e eles façam o trabalho. Então, é o nosso trabalho em partes, Mecanismo, né? né? E a família, né? Porque a família né?
Então, na verdade, é uma rede de apoio, mas eu acho que é muito mais uma ação protetiva, né? É como eu falei, um abraço, É um aconchego, né? ali É pertinho. um aconchego. E aí, a senhora está falando dessa rede de apoio, mas na verdade, às vezes, pode acontecer ao contrário também, das pessoas colocarem, as pessoas de fora, não por mal, mas colocarem uma pressão em cima do casal, de que bater no ombrinho, olha, minha nota, Direto. olha. E como é que a gente faz para se proteger psicologicamente disso? Então, quando você faz o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico, você cria estratégias para você dar valor ao que tem valor, né? E eliminar aquilo que não tem valor. Não que uma nota, olha, minha nota 10, não é isso. Porque a Sim. escola quer a nota 10 Sim, e a escola precisa da nota 10. Mas, na verdade, eu acho que se todos entendessem que poderia ser falado outras falas, Uma forma diferente, outra né? fala, Sim. talvez tivesse uma estrutura maior do tipo, vai lá e faz o que você sabe fazer de melhor. Isso é nota 11, entendeu? É nota Justamente. derruro, entendeu? Vai lá e mostra o que você sabe fazer, porque o que você sabe fazer é o suficiente que a gente precisa. Até porque são seres humanos também, né? Não Pensa são- bem, comunidade. Não são super-heróis. Diretores, comunidade, deixa-nos tão vulneráveis. Não. Porque essa pressão não precisa. Então, na verdade, eu acho que assim, eu acho que tanto para os diretores, quanto para os líderes, para Comunidade. a comunidade, eu acho que a psicologia ela podia estar dentro dessa questão até para ensinar. Não é para ensinar, não é isso. Sim. Mas para uma troca, né? Uma Entender, troca né? para entender o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar, já que eu quero esse 10. Eu não quero que você tire o 10. Aí eu faço o que com você? Não te contratei pra isso? É, Né? Sim. então eu tô te pagando. Quais as pra ferramentas você- que eu vou te E aí entregar, eu né? faço o quê? Não, eu já tô te pagando, então você vai lá e tira 10. Não é assim, porque a gente está falando do quê? Caldo Do grosso. ser humano. É. Então, eu acho, isso é uma opinião muito Isabel, tá? Né? Do psicólogo Isabel. Sim. Eu acho que a gente precisa humanizar humanos, tá? É isso que eu acho que a gente precisa. É um aprendizado cada vez É. mais. Sabe? Eu já tô apaixonada. E o que é humanizar humanos? Nota 10. Nota 10. Nota 11 para não ter furo. Então, o que é humanizar humanos? Né? Humanizar humanos é muito forte se você parar para Sim, pensar sim. sobre essa minha frase. Né? Eu tenho um peso muito grande Sim. sobre o que eu estou falando. Né? Mas eu falo sem medo de receber críticas e nem sem medo nenhum de ter um contraponto de que eu não concordo com você. Tudo bem, é a opinião de quem não concorda. Mas essa é a minha opinião, porque todas as vezes que eu entendo que quando a gente consegue conversar com aquela pessoa e a gente humaniza ela, fazendo com que ela se sinta, tenha empatia. Quando você tem empatia, você não faz pro outro, porque você não quer pra você. Sim. Né? Quando a dor do outro dói em você, né? Quando você percebe que aquela pessoa está nervosa. Está nervosa por quê? Faz isso tantos anos, por que está nervosa? É justamente porque faz muitos anos. Né? Não é porque você faz muitos anos aquilo que você não é mais nervoso com aquilo. Eu sou professora há não sei quantos anos, e todas as vezes que eu vou dar aula, no primeiro dia de aula, eu fico tão nervosa quanto os meus alunos. Que bom que eu fico assim, porque isso me dá uma sensação de que eu não sou semideus. Insensível, né? Entendeu? É. Mas aí quando vai ficando todo mundo relaxado e tal, você já pega todo o gancho e a turma já tá no papo. Né? E aí eu consigo dar a minha aula. Sim. Né? E com isso fazer com que... Ai, aula de psicologia é chata beça. Mas aí a gente tenta transformar isso de uma forma mais agradável, né? Falar de psicologia é muito legal, mas eu acho que depende muito de como você fala também, né? Porque se você fala com palavras técnicas e aquilo muito longínquo, a pessoa tem que estar o quê? Né? Vamos pesquisar o que ela está falando rápido, que eu já não entendi mais nada. Não adianta, né? Porque você fala palavras técnicas para... Você aprende na faculdade de palavras técnicas para você até entender o que significa, mas no dia a dia... Na prática. Você tem que falar o que do seu jeito, porque,
né? Isso. E a gente aprende na faculdade que precisa ter uma neutralidade. Então tá chorando, neutralidade é isso. Tá chorando? Tá. Como você está se sentindo? Tá bom, então vamos encerrar hoje, semana que vem você volta. Eu não posso fazer isso, né? Tá chorando? Chora. Aí eu brinco, né? Temos muito guardanapo ali, pode chorar a beça. Aí a pessoa já começa, dá aquela quebrada. Quebrar o gelo, né? Que é pra chorar mesmo, que aqui é um lugar de chorar, que é um lugar de rir, que é um lugar de você ter ira, de falar, ficar pé da vida, falar palavrão, de xingar não sei quem. Daqui a pouco, por quê? Porque eu preciso que o meu paciente ele chegue com uma bagagem e ele saia com uma bagagem mais leve. E se eu faço isso com os meus pacientes, eu também tenho que fazer isso com os meus meninos lá, né? Com os meus casais, né? Não é isso, Bruno? Né? E aí a gente conversa. E aí algumas coisas eu passo pro Bruno, por quê? O Bruno não é psicólogo? Não, o Bruno não é psicólogo. Mas o Bruno tá muito mais ali com eles. No dia a dia. No dia a dia. Conhece até muito mais, né? Sim. Então, de vez em quando, ele me passa. Até no dia a dia da escola mesmo, né? Sim, O que a escola precisa do casal e o que o casal precisa na Sim. escola. Então, é um projeto que ele tá muito mais para essa questão do cuidar do psicológico, né? Do casal, né? Dos casais, do entender por que hoje o seu olho não está brilhando. Ela tem disso. Entendeu? Ela tem disso. Então, teu sorriso tá amarelo? O que aconteceu? E aí eu falo pra ele, olha, eu fiz um curso quando eu me formei do sorriso verdadeiro e do sorriso falso. Com a Mônica Portela, uma professora maravilhosa que ela nem deve lembrar que eu existo, mas eu lembro, isso que é importante. Ficou marcado. Porque ficou marcado. E o sorriso, ele precisa ter sincronia com o seu olhar. E se você não tem isso lá no jurado, se for um jurado se eu sou jurada, eu vou observar isso. Por que o sorriso... Eu vou olhar tudo. Sim. Não é só bailado, mas aí o sorriso dele não está sincronizado com o olhar, por quê? Opa! É até a energia que o casal passa pro jurado também, né? Que passa para os jurados, que passa pro público, né? Sim. Quando o casal entra e eles gritam, né? Campeão, é campeão. E aí eu vejo o meu mestre chorando. E aí ele chora, e aí ele com câmera lenta, e ele olha pra mim, tipo, e agora? Chora. Fato, aconteceu. Chora. No setor 1? Setor 1. Como cantor. Não sei. E aí o apoio, né? Tinha uma menina com apoio lá e limpando as lágrimas dele. Eu falei, deixa ele chorar primeiro, chora. E aí ele chorou, e aí ele dançando, dançando ali, tá em primeiro ali. E aí eu fui lá rapidinho, dei aquele abraço de energia, troca de energia. Peguei aquela energia dele que tava meio que lá em cima. desequilibrada, né? Vamos dizer assim. E aí tentei passar a minha energia para ele, né? Não mais equilibrada, mas um pouco mais energizada, porque eu estava fora daquele personagem dele. Sim. Então eu precisava alimentar o personagem dele. E as pessoas no carnaval, elas têm muito disso, né? De achar que o personagem Maisara Porta-Bandeira precisa ser forte o tempo todo, tem que estar sorrindo o tempo todo. Não existem problemas do lado de fora, não é bem assim, né? E aí foi o que eu acabei de falar, é humanizar o humano. Sim. Ele mostrou que o personagem, né? Verdade. É humano, né? E que bom. Somos Sim. sensíveis, E né? que bom. Somos, sim. Porque quando você vê uma pessoa sem emoção, e aí? O que a gente faz com um ser humano que não tem emoção? É como eu falo, né? Sempre me perguntam, e a emoção de estar aqui desfilando? Eu falo, sempre tem que ter o friozinho na barriga. Porque se não tiver, como é que vai ser, gente? É o que a gente ama fazer, tem que ter. Tem que ter quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito. A gente não fica, ai meu Deus, né? É uma alegria. Eufórico, né? Eufórico. Tem que ter, porque senão É verdade. não tem sentido. Perde é sentido. verdade. É verdade. Perde sentido. Eu vim gravando eles no ensaio técnico e eu achei sensacional porque eles vinham rindo e brincando o tempo todo. E eles vinham brincando um com o outro. E aí a Jéssica tava meio encatarrada, ela fazia assim pra mim. E aí ela brincava com aquilo. Tipo, aquilo não era um problema pra ela. Não era uma questão. Não seria uma questão. E aí eu reencontrei eles na concentração do desfile também. Eles estavam na deles, mas estavam super tranquilos.
Mas é porque a vida é feita de escolhas, né? Nós escolhemos todos os dias, nós escolhemos todas as horas, nós escolhemos estar aqui hoje, por exemplo. Nós escolhemos, e quando assim, a nossa escolha ela é pertinente, ela é de dentro, a coisa flui, a coisa acontece, né? Quando você faz uma escolha mesmo da alma, né? Então eu costumo dizer para eles, né? Sempre falo isso pro Bruno. Querer, todos nós queremos. Todos nós. Querer é para todo mundo. Todo mundo tem o poder de querer. Mas para desejar é para poucos. Você precisa desejar. E quando você deseja, você vai. Você flui. Você passa pelos percalços e pelas pedras no meio do caminho. E que você às vezes nem percebe. Mas é um desejo seu. Intrínseco, né? É uma coisa muito íntima. É uma coisa muito sua. Então você deseja. Então quando você deseja, você faz. Se você está reclamando, se você está incomodada, se você está chateada, você não está desejando. Tem alguma coisa errada. Sim. Se você deixa de desejar porque alguém fez alguma coisa errada, você não está desejando. É um desejo falso. Você tem dúvida do que é ainda? Então vamos lá, tem dúvida do que é? Vamos conversar mais um pouco sobre isso. Então essa coisa do desejo tem muito a ver com a fluidez do tratamento psicológico, é o que eu falo Ela passou sempre muito aqui. pra gente, ela passou isso muito pra gente. Tanto Né? é que tem a prova aí no ensaio técnico, essa brincadeira. Sim. E assim, até pra não cortar, doutora, Não, só complementando, né, a fala. Emendando, vamos lá, Emendando. você está aqui emendando. Nós já passamos por tanta coisa, 10 anos de parceria, Sim. tantas coisas boas, outras não tão boas assim, né, que a gente meio que aprendeu e nessa montanha russa, termômetro de sentimentos. E depois que o Bruno e a doutora chegou, só para, eu nem digo somar, para multiplicar o trabalho, né, agora a gente brinca, né, com isso. O passo pode estar, não saiu o passo não existiu. Mas, eu quero estar aí contigo, o sorriso, ninguém percebeu, sabe, a bota abriu, mas por conta disso, porque muitas pessoas, né, quando fala de psicologia, vocês podem dizer melhor do que eu, acham que é coisa de maluco, né, e a pessoa, né, apesar de a sociedade estar, seria bom, né, apesar da sociedade estar doente, mas e as pessoas não dão tanta credibilidade, mas não só a Mestre de Porta-Bandeira, mas os artistas em geral do carnaval, a comissão de frente, a mestre de bateria, a intérprete, todas aquelas pessoas que têm a responsabilidade na avenida, como o diretor de barracão, de alegoria, seria interessante, porque imagina, se a gente que está nesse tratamento, a emoção veio, bateu em mim, como a doutora falou, e ela veio, me abraçou, tentou dar uma equilibrada, imagine para quem, por si próprio, tenta se controlar. É porque a pessoa ainda não entendeu o que é aquilo. Isso. Né? E a importância de estar ali na vida. A importância de estar ali, aquele personagem. Então é por isso é por isso, entre outros motivos, que a gente tem essa parceria, está nos ajudando bastante. Foi como ela falou, antes eu era um Vinícius, namorado, morava em outro bairro, ela não era mãe, agora essa realidade é outra, né? Então acaba envolvendo também muitas questões. Essa questão. No dia do desfile, inclusive, só para a gente complementar, quando a gente faz o exercício respiratório, né, quando a gente conversa ali entre nós três, né, porque é o momento que eles estão vestidos, né, do personagem, da fantasia, e aí é quando eles começam né, todo mundo já vestindo e faz e corre e tal, não sei o quê, e ali começa a construção do personagem, do artista. Ele vem, né? Ele tira aquele chinelo, ele tira aquela bermuda, ele tira aquela camiseta, né? Ele tira, né? Ele se transforma. O hobby, aquele né? roupão sai, entra na fantasia. E aí quando começa, e ela começa a olhar para ela começa a perceber que ela tá ali, ela tá se transformando naquilo que ela deseja. Porque não é ninguém que colocou ela daquele jeito, é ela que é daquele jeito. Sim. Porque você pode colocar o vestido mais brilhoso, mais lindo, mais plumático, vestir o cara aqui para voar. Mas se ele não estiver com a energia brilhando, não tem cristais Swarovski, não tem diamante, não tem nada que brilhe mais. O que brilha e o que faz a fantasia brilhar é quem veste a roupa. Né? Claro que quem desenha a roupa e quem faz a roupa é maravilhoso.
maravilhoso, Sim. né? As roupas um deles trabalho são incrível, lindíssimas, Sim, obviamente, né? A Que desse é o ano, que, então, que é o que faz sem exatamente comparação, né? é o que faz esse start, né? Veste a roupa e o start vem. Ele está preparado psicologicamente, a roupa é lindíssima, a coisa Fisicamente tende a bem, fluir. coreografia bem, família ali do lado. E aí tá Sim. tudo certo até agora. E aí a gente conversa, a gente fala, né? E assim, esse ano eu criei uma estratégia, porque é tudo muito estratégico meu, né? De psicológico. Ah, você pesquisou em que livro, com que autor. Não, não é isso. A psicologia você aprende em várias disciplinas e chega um determinado momento você fala, onde que eu vou usar isso, Sim. né? E aí você tem uma transversalidade de conhecimentos, né? Onde você começa a perceber que é uma rede. E aí quando você vê, você está fazendo aquilo que você aprendeu na faculdade de 5 anos, 6 anos, né? Porque é bem assim, quando você faz as especializações, no meu caso, que eu sou terapeuta de família, de casais, sexóloga, né? Trabalho com hipnose. Então tudo isso eu pego um pouquinho, né? Para estar ali com eles, né? Esse ano, né, eu criei uma nova estratégia para eles me falarem uma palavra. Olha que foi o ano inteiro. Né? Mas eu quis que eles nomeassem uma palavra que nós tivéssemos trocado e que tivesse ficado. Vocês lembram qual foi as palavras? Vocês gostariam de falar? Teriam algum problema? Não, eu só não sei se foi uma palavra ou uma frase, que é tanta coisa. Sim. Mas ela falou que eu era importante para Deus. E aí eu vi uma imagem de Jesus na No internet. contexto, né? No contexto, orando. E inclusive a tela de bloqueio do meu celular. Toda vez que eu não olho o celular, eu lembro desse dia, do que ela falou pra mim, e eu lembro que eu sou importante para Deus. E Ficou marcado pra assim, você, né? é o sentido da vida. Sim. Né? Independente de religião, de orixá, do budismo, Isso aí. né? Da Umbanda, do Candomblé, enfim. Deus acima de tudo, né? E aí essa ficou importante muito pra mim. Em todo mundo da minha vida eu tento trazer essa questão. E a tua, você lembra? A minha, eu acho que eu lembro, foi, acho que foi assim, mais ou menos. Você não precisa de enredo, de samba, nem de nada para estar aqui, para brilhar. Então você só tem que pegar o seu talento e fazer o que você sabe. Que lindo. Então eu peguei isso, né? Forte. Você Muito. esquece tudo. Você só faz o que você sabe. Não precisa de enredo, não precisa de nada. Você é por si só uma porta-bandeira. Então eu peguei isso e E quando eu falo isso pra ela, não é invalidando os enredos e muito Sim, bem, né? sim. Eu digo assim, por conta das afinidades de enredo, das afinidades de passos. Claro que uma coisa complementa a outra e eles são o que eles são por conta dessa cadeia aí de especialistas, né? De pessoas que costuraram a roupa, que desenharam a roupa, o enredo, é tudo tudo conjunto. Mas ela, o que ficou pra ela? E eu estava falando com a Jéssica, que estava vestindo o personagem. E essa ninguém conhece. Então, gente, chamamos o Bruno, que na época era o diretor na Unidos de Padre Miguel, e ele ajudou a doutora e o casal nesse projeto psicológico. Bruno, conta um pouquinho pra gente como é que foi pra você, como é que foi esse início. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradecer ao pessoal do Nobres Casais, vocês fazem um trabalho incrível. Obrigada. Parabéns pela cobertura desse quesito tão importante e tão pouco valorizado. Tá? Eu já venho acompanhando casais, trabalhando com casais há algum tempo, já tenho pelo menos 5, 6 anos. E eu comecei a identificar, observar essas questões que o casal, ele não é simplesmente aquela princesa, aquele príncipe que estão ali se apresentando. Existe um ser humano por trás daquela situação que envolve muitas questões pessoais, financeiras, quer dizer, você não tem o suporte necessário, até por questão de estrutura das escolas mesmo, né? E diante do que a doutora já explanou aqui anteriormente, juntamos o útil ao agradável. Né? É uma grande parceira, se Deus quiser, teremos essa parceria por muitos e muitos Com anos. certeza. Independente de estar na instituição ou não, é um projeto que ele não é vinculado a uma agremiação, e sim aos casais. Sim. Que isso fique muito claro. Então, acho que esse suporte ao Vinícius e a Jéssica que a gente falaram aqui foi de grande valia
E eu só tenho a agradecer por ter topado e estar comigo nessa questão. E, se Deus quiser, nós temos vida longa e convidar os casais que queiram entrar nesse projeto. Nós agregaremos mais casais um pouco mais à frente. Claro, temos que montar uma estrutura para isso. É verdade. Então... Nosso projeto Mente Saudável. Exatamente, projeto Mente Esse é o Saudável. nome. Projeto Mente Saudável. Temos páginas no Instagram, tá? É, Nós vamos verdade. divulgar. Segue lá, projeto Coloca aqui, ó, Lucas. Lucas, Aqui, ó, Lucas. Segue lá, né? E aí o Bruno falou sobre não ser vinculado à escola. Como é que a gente pode fazer para conscientizar tanto os diretores, a comunidade, como a presidência, a diretoria da escola, de que a saúde mental é importante, não só para os casais de mestre e porta-bandeira, mas para como todos os quesitos, que existe essa pressão, só que no casal a gente diz que são 40 pontos em cima de 2 pessoas. Então é uma pressão psicológica muito grande, sem desmerecer os outros quesitos, mas é uma pressão muito grande. Como é que a gente faz para a diretoria entender a importância disso? Se a senhora me permite, eu vejo da seguinte forma: não é um gasto, é um investimento. Assim como o mestre sala precisa de um sapato, de um terno, a porta-bandeira precisa de um vestido bem feito, o tratamento psicológico é fundamental também. Porque isso tudo é atrelado a um conjunto de ações que vai resultar do trabalho na avenida. Então, entendo que isso não é um gasto, é um investimento que às vezes é muito superior a um sapato. No caso que eu digo, não questão não no valor monetário, mas no valor de conseguir atingir a meta que a escola precisa e que a comunidade inteira quer. E a pressão que os casais eu acompanho, eu sei dos ensaios de madrugada, das dificuldades de um transporte, igual eu falei anteriormente, não é porque a questão da escola não querer dar, às vezes a escola não tem a condição, mas eles mesmo assim, do próprio bolso, estão ali investindo e sacrificando, às vezes sai do ensaio, vai direto para o trabalho ou vice-versa, para uma faculdade que seja. E o bastidor, as pessoas não sabem dos bastidores, do quanto é difícil. Eu não danço, mas eu acompanho, eu sei, a gente tem esse trabalho com casais de apresentar, de acompanhar nos ensaios. Então esse último carnaval foi muito intenso para mim nessas questões de trabalho com casais. Então eu falo, não é um gasto, é um investimento e sem ter medo de investir. Eu aconselho a todo diretor, a todo representante de uma agremiação que tenha isso em mente. Coloque esse projeto dentro da sua escola para o teu casal. Você não vai se arrepender. E ele falou que ele não falava bem. É porque eu não vou dar entrevista. dando uma aula. E todo mundo assim, ó. Eu gosto mais de ficar nos bastidores. Eu não gosto muito de aparecer, não. E aí, doutora, a gente falou até aqui, até o desfile. E aí, depois que saem as notas, existe a possibilidade de ter a nota máxima e existe a possibilidade de não ter. Quando não acontece o que a gente quer, que é a nota máxima, como é que a gente faz esse trabalho? Porque a gente precisa pensar, raciocinar, né? E partir pro próximo. Porque tem outro ano. Não dá pra gente viver esse luto por muito tempo, né? Então, como o trabalho é feito com a base do entendimento do que eu dou, o meu total, né? Eu entrego totalmente, né? E aí não é uma incapacidade, não é a nota que faz você ser mais ou ser menos. Uhum. Você está ali para ter a nota máxima, obviamente, porque você está ali pela sua escola, por você, Sim, né? sim. Por todo o contexto. Mas se isso não acontece, com o nosso trabalho psicológico, eu tento, né, de uma certa forma, já ir organizando que se a coisa não vem, né, se a nota não vem do jeito que eu gostaria, aonde que eu errei? O que eu fiz? De que forma eu fui? Nós temos que lembrar que você foi lá e bailou, você foi lá e dançou, você deu o seu melhor, mas quem julgou não foi você, foi uma outra pessoa que com um olhar te julgou, né? Te julgou e esses jurados, né, tiraram 1º, 2º, 3º, não sei como é que é essa base, porque eles estão precisando ficar, mas assim, é o casal entender que ele estava inteiro ali. Porque se ele fala pra mim, eu
perdi esses décimos aí, essa nota, porque eu não estava inteiro. Bom, então realmente temos que trabalhar mais. E aí vamos entender o que aconteceu. Mas se eu entendo que o meu casal está inteiro, ele está ali, ele está radiante, eles não dançaram, eles flutuavam. Exatamente. Você consegue perceber essa coisa do flutuar. E é flutuar junto com o sorriso, junto com o olhar, junto com o olhar para as pessoas. Não é tipo assim, eu olhava, mas eu não via, não. Eles viam, eles entendiam. Eles estavam inteiros. Estávamos presentes ali, né? E eles estavam presentes. Leve. Então assim, essa coisa do preparar, né? É preparar para o próximo ano e vamos embora, é para o próximo ano. Não fomos campeões, vamos ano que vem, seremos e vamos tentar. Porque na verdade, você não foi campeão, a escola não subiu, não sei o quê. Não foi pela incapacidade das pessoas, porque a escola estava vibrante, a escola estava lindíssima, né? Sou suspeita em falar, obviamente, mas eu via as pessoas, né? Eu observava, eu dei um giro ali, né? Eu vi várias vezes depois do pós-carnaval esse bailado deles, a apresentação de toda a escola com muita calma, né? E eu entendo que o trabalho psicológico ele é tão completo, né, digamos assim, né? Ele tem uma completude do nosso trabalho, que o pós é o alívio, é o eu fiz, foi. E aí o que eu faço? Eu falo com eles, tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo bom, e a gente fica um tempo sem se falar. Né? Eu fico um tempo sem falar. Por que eu fico um tempo sem falar? Porque eles precisam fazer assimilar? Fazer essa condensação, fazer essa atmosfera de nível de estresse e de todos os hormônios que estão ali, né? E aí, com quem? Com a família. No lugar quietinho. De preferência, os casais deveriam, minha sugestão, minha ideia, como psicólogo. Se liga aí, gente. Né? Os casais pós-carnaval, eles deveriam receber eu sei que tem condição financeira, eu sei que tem todas as dificuldades, mas é como ele falou, isso não é um gasto, é um investimento. E os casais, eles deveriam receber, estar num lugar paradisíaco, tranquilo, sabe? De folga, sabe? De férias. Pelo trabalho que eles fizeram brilhante. Você entrega por tudo. Né? Assim, tipo, eles estarem ali 2 dias, 3 dias, né? Com a sua família, né? Porque a família também sofre, fica ali também, naquele movimento, vendo você triste, vendo você tenso. A gente abaixa todo mundo junto. Né? Então, assim, são 2, 3 dias pós-carnaval que eles deveriam estar onde ninguém soubesse. Que é para não dar entrevista, que é para não pelo fato de não dar, mas pelo fato de quando eles voltassem dessa atmosfera de carnavalesco? De limpeza do nível de estresse, né? E aí, sim, dar entrevista sem estar com a razão, sem estar só com a emoção, porque depende, essa entrevista ela vem muito da emoção, ela vem muito da razão, sim, né? Eu falo aquilo que tal, então, muito aflorado, né? Então eu acho que isso é muito, então eu faço, ano para retrasar, aquele outro ano, né? E esse ano foi a mesma coisa. Agradeço, beijo, dá tchau, fui. Eu ia perguntar isso mesmo, eu tô sabendo agora. E eu sumo, mas eu sumo por quê? Sumo, mas vou tentando. Aí começa a aparecer na rede, começa a aparecer no status, bom, a gente já tá ficando melhor, ela já também tá aparecendo. Aí começam a postar. E aí eles começam a postar as próprias fotos. Eles estão bem. Porque você postar a sua própria foto é muito legal. Que é quando você observou e você está gostando daquilo que você fez, daquilo que você fez. Sim. Quando você posta a sua foto é porque você gosta do que você fez. Sim. Né? Você está num lugar lindíssimo, aí você só tira a foto do lugar lindíssimo. Você é a pérola daquele lugar, né? Exatamente. Então, eu digo que, ao meu ver, né, o casal, né, o Mestre Sala e o Porta Bandeira, eles são
para mim, eu trato eles como pérolas. Porque eu não sei se vocês sabem o significado da pérola, né? A pérola, ela só é uma pérola porque ela passou por momentos difíceis dentro da ostra, e ela teve momentos dolorosos, momentos difíceis, ela se misturou com a areia, ela foi para lá, ela foi para cá, e aí quando abre a ostra tem uma pérola. Ela só se transforma numa pérola quando ela passa por momentos difíceis e quando ela passa por alguns sofrimentos. Por isso a pérola é tão importante, tão linda, tão significativa e tão natural. Eu amo o diamante, mas o diamante precisa ser lapidado. Então a mão do homem precisa passar por ali. Sim. Mas a pérola não. A pérola fica lá no fundo do mar. Ninguém sabe o sofrimento daquela pérola. Por isso, para mim, os nossos casais são pérolas. Por isso. Aplausos. Até o editor tá aplaudindo. E é isso. É um prazer muito grande, né, estar com vocês nesse momento, receber vocês aqui no meu consultório, um prazer conhecê-los, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, estou sempre lá curtindo, né? E acho interessante essa coisa legal de vocês trabalharem no samba, né, ser mestre porta-bandeira, e trabalharem, entrevistarem colegas de vocês. Então eu imagino o quanto emocionante deve ser para vocês entrevistar e ouvir aquilo que vocês sentem e que ninguém entrevista vocês. Né? E a gente aprende muito, a gente se identifica muito, porque a gente estava conversando aqui, são várias coisas em comum que acontecem, sendo o primeiro, segundo, terceiro, e a gente aprende muito também com a experiência do outro. Isso é maravilhoso. E aí eu deixo aqui o que o Bruno falou. A proposta de nós estarmos fazendo esse trabalho, né, Mente Saudável, né, com outras... É @mente saudável mesmo? Eu vou passar para vocês, vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, essa parte com ele. E aí, assim, claro que é trazer, né, os casais para que a gente possa verdadeiramente fazer um trabalho legal. Sim. Né? No psicológico, né? Nesse emocional. Mas de antemão, né? E até sem combinar com o Bruno, mas tenho certeza que ele vai me... Indo dela com eu me coloco à disposição para nós fazermos um encontro para dar um gostinho de quero mais. Com todos os casais que queiram. A gente combina um lugar, né? Não vai precisar me pagar nada. Dos casais. Parceria com os casais. Parceria com fazer um faro, vamos divulgar. E aí, pra gente poder fazer um bate-papo assim, como nós estamos fazendo. O convite já está feito, gente. Né? Então, entre em contato aqui nos Nomes de Casais e a gente vai organizar isso. Vamos organizar quem, assim, estiver interessado, obviamente. Maravilhoso. Né? E para que eles, né, possam falar isso olhando no olho. Porque a entrevista era muito legal. Vocês estão aqui, 10 e pouca da noite, né? Estão trabalhando, né? Estão aí dando sangue, né? A gente está aqui, né? Eu trabalhei o dia todo. Eu estou atendendo hoje desde 6h30 da manhã. Né? Mas assim, vocês também trabalharam, mas a gente está aqui por conta de uma causa única. Sim. Só uma causa única. Então, se esse momento para vocês são importantes, está sendo tão importante, a gente pode oportunizar para outros casais, independente da escola, sim, obviamente, né? Mas o meu convite é conhecer, né, quem assim desejar, um único encontro, que a gente faça uma palestra. Que vocês me permitem, né? Claro. Porque eles são as minhas pérolas. Né? E aí também com isso, o Emerson e a Joana vão estar presentes também, que eu também faço trabalho com eles também, né? E eles também vão poder falar sobre isso, que eles também acredito que tenham muito a falar. Sim, é importante. Né? Mas eu acho que isso é uma ideia bacana para a gente poder pensar, até porque como você vai levar para sua escola uma ideia dessa se você não está entendendo? Agora vocês estão até entendendo como é a nossa troca. Sim. Né? Mas isso, deixando bem claro, isso não tem nenhum vínculo com a escola, né? Eu não sou paga para trabalhar com eles. Eu trabalho
por conta da minha conta e risco, né? É o seu projeto. É o meu projeto, é o nosso projeto, né? A gente paga a nossa gasolina, a gente paga o nosso lanche, a gente paga os nossos encontros, mas assim, eu tenho muito carinho pela Unidos de Padre Miguel, até porque quando tem os ensaios eu sempre estou lá, né? Eu já participei de uma entrevista quando foi na Band, que eles foram, eu fui junto. Então, assim, eu estou representando a Unidos de Padre Miguel de uma certa forma, obviamente, só por ser psicóloga das nossas pérolas, né? Dos dois casais. Dos casais, né? Gente, não é vaidade. Vamos divulgar, venham participar, vamos fazer esse encontro. Estaremos presentes falando muito mais do que foi dito aqui. Foi só um resumo, né? Sim, do que é o projeto. É porque é algo que, se deixar, a gente fica falando de É um assunto que todo. dá pra escrever um livro. Vocês comam. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutora, Bruno, Jéssica e Vinícius. Obrigado, nobres casais. Muito obrigada. Obrigada, nobres Não casais. esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Compartilhem no grupo das escolas de vocês. Sim, super importante. Grupos de casais. Isso, nos grupos de casais, compartilhem bastante. Marca a gente lá, manda pros seus diretores, que é investimento. Isso. Obrigada. Beijo! Beijo, boa noite.